graça e paz. Vamos orar. Pai querido, Pai de misericórdia, de amor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. E pedimos a tua bênção, a tua visitação para o nosso país, o teu consolo para os nossos corações, Pai, e a tua coragem para enfrentarmos as lutas deste mundo. E ensina-nos, Paizinho. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos ainda pensando no período interbíblico, o período que vai desde o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, e vamos até chegar na anunciação do nascimento de Jesus. Então, esse período de 400 anos. Como que estava o mundo aí? Esses dias um pastor falou, não foi tempo de silêncio de Deus. Deus nunca fica em silêncio. Ele sempre está tomando conta da história. Deus estava no controle, na soberania. E no kairós de Deus, no tempo de Deus, as coisas iam acontecendo conforme ele já havia profetizado. Então, nós estamos nesse tempo aí, de Malaquias, terminou o profeta Malaquias, estamos no período Medo-Persa. Lembro das visões que tem no livro de Daniel, capítulo 8, e do Nabucodonosor, a estátua, que fala dos impérios, dos reinos que haviam de vir. Então, esse período, quando termina, quando está lá no cativeiro e na restauração, estamos no período Medo-Persa. É o Império Medo-Persa que domina o mundo. Depois do Império Medo-Persa, que termina com Artaxerxes, aí vem o domínio grego, o domínio da Grécia, o tempo do helenismo. No capítulo 8 de Daniel, ele vai falar sobre isso, a visão que ele tem daqueles animais, e ele diz assim, o bode peludo é o rei da Grécia. E aparece um chifre aí, um chifre grande. Esse chifre é o primeiro rei, que é Alexandre. Alexandre morre cedo, com 33 anos, e o império dele fica para 4 generais. E que nos interessa é o general que vai ficar com o território da Palestina, do Egito, esse ali onde está a terra prometida. Então, Daniel diz assim, que então havia aquele chifre grande, o chifre grande é quebrado, é a morte de Alexandre, e nascem 4 chifres, são os 4 generais, que nós já falamos então, que tem um general que vai tomar conta desse território, 2 generais, o Seleuco e o Antíoco. E há então uma profecia que diz que dos 4 chifres, de um deles nasce um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, que é de catadura feroz, esse chifre pequeno depois vai ser falado e vai ser revelado que foi Antíoco Epifânio, que é do chifre pequeno. Ele vai fazer muito estrago, ele queria helenizar o mundo, estabelecer a cultura grega. Então ele declarou ilegal o judaísmo, ele perseguia o judaísmo, ele profanou o templo, aboliu a adoração a Jeová e proibiu a circuncisão. E é ele que Daniel falou da abominação. Ele, no altar, dentro do templo, em vez de oferecer o carneiro, o novilho, ele oferecia porcos. Então, era um tempo muito triste para os judeus. Está tudo na profecia de Daniel. Nós estamos então agora nesse tempo do domínio grego. O domínio da cultura grega, da filosofia grega, vai tomando conta de todo o mundo. E Alexandre, ele tratou com benevolência os judeus. Ele até facilitou que se formasse no Egito uma cidade onde se escrevia, se lia o grego. E então, nesse tempo que aqueles 70 sábios
se reuniram para pegar o Antigo Testamento e traduzir para o grego. É a chamada Septuaginta, né? No período grego, do helenismo. E nesse tempo, então, que tem a Guerra dos Macabeus, porque se havia, no tempo de Alexandre, um bom acolhimento dos judeus, mas agora esse Antíoco Epifânio, ele traz muita perseguição, morte, e há então uma reação de uma família de sacerdotes. Matatias era uma família levítica, e eles se reúnem, se organizam para atacar o regime grego. E morre o Matatias, fica o filho dele, Judas Macabeus, por isso que é chamada Guerra dos Macabeus. E eles se juntam, atacam os gregos, e depois aqui já tem a transição dos romanos, e então há muita morte, o Judas Macabeus morre, os irmãos dele assumem a liderança, e agora com os romanos já há um acerto. Esses fazem uma negociação com os romanos que garantiram para os macabeus uma independência. Eles seriam independentes. Então, no ano de 1064, 164 a.C., os macabeus, os judeus, purificaram o templo e reconsagraram aquilo que o Antíoco estava fazendo de errado. Muitas cidades, Antioquia, era em homenagem a esse Antíoco. Nesse tempo, então, terminando já o tempo dos gregos, os fariseus e os saduceus se dividiram. Os dois partidos agora tomaram posição. E, então, os macabeus governaram a Judéia de 166 anos a 37 anos antes de Cristo. Depois da Grécia, o Império Romano chegou na Judéia no ano 63 a.C. Era um domínio político e militar. A Grécia, um domínio cultural, filosófico. E agora Roma, um domínio político e militar. O imperador de Roma dividiu aquele território em províncias senatoriais. Aí aparece o governador chamado Pôncio Pilato, que vai aparecer na vida de Jesus. Roma tinha uma administração rígida, mas teve contribuição. A Pax Romana, a pacificação. Também estradas, rotas comerciais, que fez com que aquelas cidades de Cafarnaum, a cidade de Corinto, se tornassem prósperas. Também a unificação da língua. Então, as estradas e a língua facilitaram o evangelismo. Também havia as fontes de água, que a água era muito preciosa naquele tempo. A dupla cidadania. Paulo tinha cidadania romana e de judeu também. Então, aqui, o Império Romano. Nós estamos pensando no tempo em que Jesus está para chegar. E aí, no Império Romano, aparece Herodes. Tem 4 Herodes, mas esse Herodes aqui é Herodes o Grande, o primeiro rei vassalo na Judéia. E ele era da Idumeia. O que significa isso? Ele era da família, da descendência de Edom. Edom, filho de Jacó, filho de Esaque, irmão de Jacó. Jacó, Israel. Então, esse Herodes é esse ódio que foi passando de geração em geração. E ele é agora, então, o primeiro rei vassalo da Judéia, onde Jesus ia nascer. O Herodes, ele casou 10 vezes. Ele tinha uma paranoia. Ele tinha um medo de perder o trono. Então, ele matava. Tinha um auxiliar que começava a sobressair, ele mandava matar. Matou a sogra, matou a mulher, matou os filhos que ele mandou estudar em Roma. Quando chegaram muito sabidos, ele mandou matar.
e matou também um apadrinhado que ele tinha lá. Então ele se tornou um paranoico, com medo de perder o trono. Por isso que ele fica lá com os magos, ele vai querer para matar o menino rei que tinha nascido. Ele reconstruiu o templo, ele fez um templo maior e mais rico do que o templo de Salomão. Isso ele fez por vaidade própria e para agradar os judeus também. Ele construiu um castelo numa montanha Massada. Ele colocou lá uma fortaleza com 3 andares, muito luxo, tinha armazenamento de comida, de água, piscina aquecida. Por quê? Ele pensava assim, se alguém nos atacar, nós temos aqui uma vida de muitos dias, temos tudo aqui nesse castelo, lá no alto, em Massada, fica perto do Mar Morto. E é esse Herodes que vai lá para frente mandar matar o menino rei que os magos estavam procurando. É o Herodes. Ele governou do ano 37 a.C. até 4 anos antes de Cristo. Nesse tempo, que lideranças havia? Havia os sacerdotes, eles tinham sacerdotes ainda, aquele que fazia a mediação entre o povo e Deus. As sinagogas que foram instituídas lá no exílio, agora tinha sinagogas nas cidades. Tinha o assistente de sinagoga, aquele que deu o livro para Jesus ler depois. Tinha os fariseus e os saduceus, que já tinham se separado no tempo de Matatias. Eram 2 partidos. Os fariseus apegados à letra, e o reverendo Shedd diz que eles começaram muito bem. Tinha que obedecer a palavra. Depois que eles foram fazendo coisas radicais e fora da lei. Fariseus, os saduceus, que eram diferentes porque eles não acreditavam na ressurreição e nem em anjos. Os essênios, aqueles que se afastaram, era difícil eles casarem, e aqueles que fizeram as cópias que foram achadas depois naquelas cavernas. Os zelotes, que era um partido político revolucionário, os herodianos, que faziam culto ao Deus deles. Então esse era o tempo que estava sendo preparado para o nascimento de Jesus. E também as correntes filosóficas, que a Grécia veio e trouxe então toda a filosofia deles. Os gnósticos, os epicureus, os estoicos. Eram então as correntes filosóficas. E os filósofos, os gregos, gostavam daquelas discussões, daquela procura do que era verdade, do que era a vida melhor. Então, esse tempo de burburinho, de revolta e de insatisfação de grande parte, porque os judeus saíram do domínio medo-persa, o domínio grego, agora o domínio romano. E é nesse ambiente de política que Jesus vai nascer. É o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Não houve silêncio de Deus, houve apenas Deus cumprindo os projetos dele. Então, lá no Novo Testamento vai dizer que no tempo de Deus, Jesus nasceu de uma mulher, nasceu o Salvador. Então, estamos agora chegando no período do Novo Testamento. Algumas Bíblias têm uma folha branca entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Um pastor disse que isso é problema da edição, mas os estudiosos antigos diziam que era uma folha que dava a separação entre o Antigo Testamento, o Messias vem, e o Novo Testamento, o Messias chegou. Então, essa separação. E o que nós vamos ver, se Deus quiser, a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Nós estamos pensando e preparando de cantar esses livros para a gente decorar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre a oportunidade de estudar a palavra, de entender a palavra, de procurar sermos mais obedientes a Deus. Vale a pena a gente
seguir o caminho que Ele tem para cada um de nós, o propósito que Ele tem, porque sempre vai ser bom e sempre vai terminar bem. Que Deus nos abençoe.